Graça e paz, povo de Deus, mais uma live de hoje falando, o pastor é um ungido do Senhor, né? Tema que algumas pessoas já têm conhecimento sobre isso e algumas pessoas ainda precisam aprender, e hoje vamos aprender sobre isso, né? O pastor local, o pastor da igreja é o ungido do Senhor. Afinal de contas, eles utilizam essa expressão, né? Fui ungido a pastor, fui ungido a isso, aquilo. Graça e paz, pessoal, já chegando, já vai compartilhando em nome de Jesus essa live falando sobre esse tema polêmico. O pastor local, pastor da igreja, foram lá, fizeram uma cerimônia, fizeram um evento, derramou óleo sobre a cabeça dessa pessoa, e agora essa pessoa é um ungido do Senhor. Isso procede? Isso procede quando se utiliza os textos de 1 Crônicas e 1 Samuel para dizer não toques no ungido do Senhor. Isso procede? Hoje vamos aprender sobre isso. Meu irmão, minha irmã, já peço logo, compartilhe essa live em nome de Jesus. Vai chegar gente aqui, vai chegar gente perguntando, vai chegar gente aqui confrontando, vai chegar gente ajudando nesse pensamento. Algumas coisas eu posso ter esquecido, posso não esquecer de mencionar, e vocês vão me ajudando aqui, tá bom? Então, por isso, compartilhe, cite, essa live já está em modo público para que você mencione algumas pessoas e chama o pessoal para aprender, chama o pessoal para desmistificar isso em suas mentes, acabar com esse esoterismo, né? Eu uso muito essa palavra esoterismo, e algumas pessoas sequer sabem que esoterismo significa algo que é de conhecimento de uns e que o povo, a grande multidão, uma grande parcela da multidão, da população não sabe. Isso é esoterismo, né? Uma pessoa deter um conhecimento, ou deter... Deus falou comigo, isso é esoterismo, tá? Deus ministrou fortemente no meu coração, isso é esoterismo, né? A Deus me mostrou não sei o que, isso é esoterismo. Por que Deus não mostrou para outras pessoas? Tá? Então o nome disso, o nome que se dá a isso é esoterismo, porque vem da palavra grega esos, que significa uma pessoa ou uma pequena parcela, tá? Então o esoterismo é isso. E eu gosto muito de desmistificar e retirar, né, esse peso esotérico de muitas coisas. E esse tema de hoje é um deles. O pastor local, né, da igrejinha ali da esquina, no meio da rua, esse pastor é o ungido do Senhor? Vamos aprender sobre isso. Bom, primeiro, precisamos entender o que significa ungir. O que é ser ungido? Ungido é quando uma pessoa ela é embebecida, se passa um óleo ou um azeite, que esse óleo, ele é separado, ele é consagrado, né? Então, essa pessoa ela é untada mesmo, não fique chateado com a palavra, porque essa é a palavra certa. Então a pessoa é untada com aquele azeite, com aquele óleo aromatizado, com aromas, com especiarias, com fragrâncias gostosas, e essa pessoa ela é untada, ela é preparada, e agora ela é consagrada. Porém, na Bíblia, no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, como vocês quiserem chamar, na Antiga Aliança, as pessoas eram consagradas para o serviço sacerdotal. Sim. E quem mais era ungido? A Bíblia fala sobre a unção de Saul, sobre a unção de Davi, né? Que o próprio profeta Samuel ungiu, derramou óleo sobre a cabeça dos dois, porque os dois haviam sido escolhidos pelo próprio Deus. E daí agora você começa a entender
Por que que lá em 1 Samuel, deixa eu ver aqui, eu às vezes esqueço, por que que em 1 Samuel, no capítulo 13, no capítulo 16, versículo 13, o próprio Davi, ele fala, Deus que me livre de tocar no ungido do Senhor, porque Samuel, o profeta Samuel, ele derramou óleo sobre a cabeça de Saul. E Davi não queria ser a pessoa que iria matar. Olha só, gente, é preciso entender que quando Davi fala, não toques no ungido do Senhor, em Deus que me livre, tocar no ungido significa matar o rei. Então, quem eram os ungidos do Antigo Testamento? As pessoas que eram separadas para o serviço sacerdotal, e também os reis, Saul e Davi. São os mencionados que foram ungidos por Samuel. Tá. E então, Jesus, ele foi ungido? Sim. Foi derramada uma unção pelo próprio Deus sobre Jesus. Afinal de contas, Jesus era o único, foi o único na história que se tem relatado, foi o único que poderia, lá no templo, ler o livro de Isaías, que hoje conhecemos como o capítulo 61, onde diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. O único que teve essa petulância, né? Essa capacidade, essa coragem de ler esse versículo messiânico do profeta Isaías, foi o nosso Messias, o nosso Salvador. Foi o único que leu em público, porque ninguém se atrevia a ler isso, porque era de uma carga era uma carga alta demais, era um peso pesado demais sobre os ombros de quem lesse isso. E Jesus lá com a sua autoridade, né, revestido de autoridade, leu tranquilamente, e eu até imagino quão atônitos ficaram os fariseus, o pessoal lá do Sinédrio, quando o próprio Jesus leu esse texto, esse trecho de Isaías, que hoje conhecemos como Isaías 61. Bom, mas vamos voltar. Então, o pastor da igreja local, ele foi ungido por quem? Precisamos lembrar que estamos numa era gentílica. Sim, o sacerdócio levítico terminou. Glórias a Deus, louvado seja Deus. O sacerdócio levítico acabou. Estamos hoje sobre uma nova aliança sacerdotal, que é a aliança sacerdotal em Cristo. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos mais sacrificar. Não existem mais pessoas incumbidas de ficarem ali mantendo o fogo aceso, mantendo a pia e o incensário limpos, de limpar o altar, de retirar a gordura, de separar o sangue. Não existe mais isso, de polir o castiçal, a menorá, de tocar o chofar. Não existe mais nada disso. Tá? Vestes sacerdotais, não existe mais nada disso. Glórias a Deus, estamos debaixo de um sacerdócio agora que é pura e estritamente de Cristo. Todos nós somos feitos sacerdotes e ninguém precisou ser ungido para isso. Concorda comigo? E de onde começou isso? Quando começou isso? Meu irmão, minha irmã, eu quero que vocês estudem, que vocês pesquisem sobre isso. Quando foi que começou essa moda de derramar azeite sobre alguém e falar assim, você está sendo ungido pastor, você está sendo ungido a evangelista, você está sendo ungido como missionário, você está sendo ungido como profeta. Eu convido vocês a fazerem um estudo sobre isso, aonde na história
aonde na história do cristianismo está falando sobre derramar o azeite ou o óleo da unção numa pessoa para consagrar ela a algum cargo eclesiástico, a alguma missão ou alguma função dentro da igreja de Cristo? Convido você a fazer esse estudo. Então, uma frase muito utilizada, né, quando fala sobre o ungido do Senhor, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 21, que está escrito assim: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toques nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O próprio Deus, nosso Senhor, nosso Criador, o mantenedor de todas as coisas, se preocupava com os seus profetas, que eram as pessoas que abençoavam o povo de Deus. Eram as pessoas, os profetas, eles tinham uma incumbência de trazer as pessoas à reflexão dos seus pecados, ao arrependimento das suas vidas tortas. Essa é a função do profeta, viver de acordo com as Escrituras, viver de acordo com a palavra, apertar o que está frouxo e retirar o que está sobrando, o que não tem na Bíblia, retirar, que são as heresias, misticismos, é isso que é o papel de um profeta. E o outro versículo muito conhecido, muito utilizado por cães gulosos que querem trazer sobre si uma autoridade que não lhes foi dada. Volto a dizer, os cães gulosos que querem trazer para si uma autoridade que não lhes foi dada por Deus, eles utilizam 1 Samuel no capítulo 24, versículo 6, que é uma passagem muito conhecida, né? Quando Davi tem a oportunidade de matar o rei Saul, e Davi agora, lembrando-se que já havia recebido também a unção de óleo, né, do profeta Samuel, ele para e pensa: olha, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu rei, ou ao meu senhor, senhor do domínio, tá? Utiliza-se aqui a palavra dom, né, que uma palavra muito utilizada em russo, em iugoslavo também, para definir senhor, aquele que é proprietário, aquele que domina. Então, Davi escreve assim: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu senhor, com S minúsculo, isto é, que eu estenda a mão contra ele. Está falando sobre Shaul, né, sobre o rei Saul, pois ele é o ungido do Senhor. Davi aqui está falando que o rei foi ungido, o rei, não pastor, né? E não um serviçal, está falando sobre um rei que recebeu uma unção através do profeta Samuel e que Davi tinha muito receio de ser a pessoa que tiraria a vida do rei Shaul, ou Saul, como você quiser pronunciar. Porém, isso não impediu de maneira alguma, gente, é aí que está o problema. Os cães gulosos, né, os malandros dos púlpitos, os príncipes dos púlpitos, os príncipes de seus impérios utilizam essa passagem de 1 Samuel para dizer o seguinte: olha, vocês não podem estar contra mim porque eu sou ungido do Senhor. Eu fui ungido a pastorear vocês, eu tenho uma autoridade que me foi dada por Deus. E eu vou chegar a uma controvérsia enorme que vocês vão parar para pensar sobre isso. E voltando a falar, isso não impediu Davi de enfrentar Saul, de confrontar Saul, de invocar sobre Saul o juízo vingativo de Deus sobre o rei Saul, tá? E que a sua descendência, a descendência de Saul, fosse castigada, né? Sabemos que apenas Mefibosete foi poupado, porém os filhos, a prole de Shaul foi dizimada. Então não adianta ter unção se a pessoa perdeu o caminho.
Não adianta ter sobre si, sobre sua cabeça, um óleo derramado, se a pessoa agora se desviou, o seu caráter não está mais de acordo com o caráter de Deus, não está mais de acordo com as Escrituras, nada adianta. E volto a dizer, você que chegou agora, já peço até que você compartilhe essa live, para que outras pessoas venham a participar, venham a escutar isso que eu estou falando. Essas pessoas são ungidas há pouquíssimo tempo. Faz poucas décadas, estamos falando de quase 2000 anos da era cristã, e estou agora dizendo para você, faça esse estudo, estude, procure saber quantas décadas para cá, vou logo dizer, não tem nem 50 anos, gente, não tem nem 50 anos que começou essa moda de ungir pastor. De que o próprio pastor unge outro pastor. Né? Aí aquele pastor que agora tem unção, agora ele tem agora também o direito, a autoridade de ungir outros. Porém, eu faço a seguinte pergunta, e eu fiz essa pergunta nessa live. O pastor é um ungido de Deus? É um ungido do Senhor? Pare, medite sobre isso antes de responder. Newton, pastor Newton Carpinteiro, servo lá da Flórida, graça e paz, querido. Estou sem óculos, daqui a pouco eu leio o seu... Está dizendo aqui, cão guloso. Cão guloso, é verdade. Os cães gulosos adoram serem ungidos e utilizarem a unção para aprisionar pessoas, né? Para manter as pessoas ali cativas. Né? Não, foi eu que te ungi, agora você me deve uma aliança eterna. Você tem agora uma algema almática comigo. Então, meu irmão, minha irmã, isso não tem nem 50 anos que começou esse negócio de ungir, porque até então as pessoas eram consagradas, eram levantadas, vamos falar assim, eram escolhidas através de uma assembleia, a própria igreja, né, a local, a própria congregação escolhia a pessoa que iria pastoreá-los, né, iria ficar à frente daquela congregação, porém, isso era transitório. Isso era transitório. Não tinha nada de perpétuo, não. Ninguém recebia uma unção pastoral e morria pastor, não. Se fizesse pipi fora do pinico, era lançado para fora, perdia aquele título, perdia totalmente, não tinha conversa. E hoje em dia não, eu sou ungido. E através de 1 Crônicas e 1 Samuel, não toques no ungido do Senhor. Eu sou ungido do Senhor. Então agora, até cruzei os braços aqui para fazer uma pergunta que vai te confrontar. Eu tenho certeza que essa live vai confrontar muita gente. O pastor da esquina, o pastor da igreja local, ele é um ungido do Senhor? Pense antes de responder, porque agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O pastor da assembleia, ele é reconhecido como pastor na presbiteriana? Ele pode pastorear a igreja presbiteriana? O pastor da presbiteriana, que foi ungido, consagrado, enviado, escolhido, levantado, o que quer que seja o verbo que você quiser utilizar, ele é reconhecido na igreja batista? Ele pode pastorear uma congregação batista? A resposta é simples e uníssona. A resposta é não. Por quê? Porque essas pessoas não foram ungidas por Deus. Essas pessoas não foram ungidas pelo Senhor. Essas pessoas não receberam uma unção divina. Essas pessoas receberam um azeite de homens. Essas pessoas receberam ou recebem até hoje um azeite, um óleo denominacional, um óleo institucional que só vale para aquela instituição. Porque, afinal de contas, se as outras instituições não reconhecem, então não foi Deus. Respondida a pergunta da minha live, eu comecei essa live com a pergunta: o pastor é um ungido do Senhor? E a resposta, como eu falei, é uníssona, a não ser
A não ser que a pessoa esteja dentro do esquema, a não ser que a pessoa faça parte do sistema religioso. Quem são os pastores hoje em dia? São as pessoas, né? A gente não pode nem utilizar a palavra pastor, porque não existe essa palavra pastor no Novo Testamento. O que existe é a palavra guia espiritual. Algumas pessoas me consideram guia espiritual porque eu aconselho, eu oriento, eu cuido de algumas pessoas. Essas pessoas me chamam de pastor, mas no sentido de guia, aquele que já passou por um problema e agora ele vai utilizar a sua experiência, a sua maturidade para aconselhar, para evitar que pessoas caiam em abismo, caiam em controvérsia, caiam em, controvérsia não, em contradição bíblica, que caiam num pecado, que comecem a orientar as pessoas para caminhos de morte. Por isso que existem os guias. O pastor Nilton Carpinteiro falou assim: essa pergunta mata os teólogos. É claro, a maioria dos teólogos tem um compromisso denominacional, são teologias denominacionais também, né, pastor Nilton? Chamo ele de pastor também com um carinho enorme. É um homem que tem também orientado, aconselhado várias pessoas, inclusive outros pastores, assim como eu. Muitos pastores me procuram para se aconselhar, para receber orientação. Glórias a Deus por isso, de estarmos sendo utilizados com uma capacitação vinda de Deus e depois acabou. Somos amigos, continuamos, somos iguais. Gente, quando o Espírito Santo de Deus nos utiliza para alguma coisa, que a honra e a glória seja dada a Deus e não a uma unção que está sobre a minha vida, e não a uma autoridade que me foi dada por homens, que agora a unção quebra todo jugo, né? A unção despedaça todo jugo. Olha que frase mais mística. É mesmo? É verdade? Então a unção, ela despedaça todo o jugo e não impede o abençoado que foi ungido de cair em adultério, que cair em roubo, apropriação indébita do dinheiro do povo de Deus, né? Esse cão guloso, né? Esse malandro, esse picareta só é protegido com essa unção de que as pessoas o questionem, que as pessoas os confrontem. Meu irmão, minha irmã, se você vê um pastor, um guia espiritual, quer chamar ele de qualquer nome, um bispo, um apóstolo, chame da forma que a sua denominação gosta de chamar, reverendo. Se você encontrar ele errando, chame a atenção dele de acordo com as Escrituras. Foi para isso que você foi chamado. Se você recebeu se você recebeu a sabedoria ou a inteligência, né, vamos falar assim, uma sabedoria divina de encontrar nas Escrituras uma orientação inequívoca sobre um assunto, e o abençoado, né, vamos falar abençoado, lá no púlpito, lá no palanque, falando uma besteira, você tem a obrigação de chamar a atenção dele. Ah, você não tem? Não tem essa coragem porque, Deus me livre de ir contra o ungido do Senhor. Isso é covardia. É porque embutiram em você, meu irmão, minha irmã, o medo. Embutiram em vocês a covardia de você não ter... Poxa vida, a Bíblia fala o contrário do que ele está falando. Ele está falando ali uma besteira sem igual. E, meu Deus do céu... Deus me livre contra o ungido do Senhor, porque ele foi ungido, ele é ungido do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que essa live tenha sido eu perdi a palavra aqui, mas que essa live te capacite a nunca mais ser acovardado. Que essa live te dê essa coragem de nunca mais se acovardar quando você vê um ungido, né? Um ungido do Senhor se utilizando, oprimindo as ovelhas de Cristo para fazer com as ovelhas o que ele bem entender dentro da denominação dele, dentro do seu clubinho, dentro do seu império. Nós somos iguais.
que você se sinta igual àquele que está lá com o microfone à mão, a não ser que você entenda no teu coração, no teu interior, que ele na verdade é um coroné. É sim. Muitos pastores locais, muitos donos de ministérios, líderes de ministérios, se comportam como coronéis, se comportam como agentes opressores das ovelhas de Cristo. E que essa live tenha sido de bênção para a tua vida, para te capacitar a nunca mais sentir covardia, para que você nunca mais se acovarde frente a um herege, a um malandro, a um picareta que falou alguma coisa se revestindo dessa autoridade, falando que ele é um ungido e que você não é ninguém, que você não pode ir contra ele, você não pode questioná-lo, que você não pode confrontá-lo e que você não pode sequer desejar que ele seja desmascarado. Que a unção, né, vamos falar assim, que a unção de ousadia, que a unção de ousadia agora esteja sobre a tua vida, para que você nunca mais se acovarde. Meu irmão, minha irmã, a unção de Deus que cai sobre nós hoje em dia é um dom, é algo que é derramado sobre nós para executarmos alguma coisa e depois, puf! Gente, Deus não dá uma unção perpétua para ninguém, a não ser para o Filho dele. Afinal de contas, você sabe o que significa a palavra Cristo? Não, né? Cristo significa o ungido. E você? Você é um ungido? Você é um Cristo? Afinal de contas, você é Cristo? Não, né? Então, saiba, vai ser difícil, né? Vai ser confrontador demais eu falar isso, mas eu vou confrontar você. Saiba que o azeite que foi derramado na tua cabeça não serve para absolutamente nada. Foi apenas um ritual, foi apenas um simbolismo da tua denominação, do teu ministério, que diz que você agora, dentro daquele ministério, você é alguém acima dos teus irmãos. E aquilo que o próprio Jesus ensina para os seus discípulos você vê como é que os governantes, como é que os homens governam entre si? Eles são superiores, mas não vai ser assim com vocês. Vocês vão ser, todos no mesmo nível. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ser servido terá que servir, porque somos todos iguais, meu irmão, minha irmã. O que existe dentro da denominação, dentro dos ministérios, são pessoas que se lançam para executar uma tarefa, são pessoas de bons corações, que querem fazer algo, ajudar, orientar, querem utilizar o seu tempo no templo ou no ministério ou para a congregação, para ajudar pessoas, para organizar alguma coisa, para limpar cadeiras, para varrer o chão, para cuidar do som, da iluminação. São pessoas que se lançam, são voluntários. Meu irmão, minha irmã, somos todos iguais. Porém, algumas pessoas precisam ser respeitadas porque exercem essas funções, mas não serem colocadas num pedestal acima do bem e do mal. Guarde isso. A unção que é derramada hoje sobre esses pastores não os coloca acima do bem e do mal. Você pode confrontá-los, você pode enfrentá-los de acordo com a palavra, tá? De acordo com a palavra. Ou se eles estiverem cometendo algum erro moral, algum erro civil, se eles estiverem infringindo uma lei civil, você pode confrontar ele, você pode enfrentar. Olha só, estou sabendo aqui que você usa gato de luz. Isso é roubo. E eu vou, se você não se retratar, se você não tirar esse gato de luz aí, que está puxando a luz direto do poste para você colocar no som, na iluminação dessa igreja aqui, eu vou chamar a polícia. Você pode enfrentar, meu irmão, minha irmã, não se acovarde. Esses homens que recebem óleo, azeite em suas cabeças, não são super-homens. Eles não estão acima do bem e do mal.
tá bom? São pessoas como nós, precisamos respeitá-los se eles estiverem de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, eles precisam ser confrontados, enfrentados, tá? E se eles não se arrependerem, podemos tranquilamente invocar sobre eles a justiça de Deus. Que eles paguem pelos seus crimes, que eles paguem pelo seu mau proceder, pela sua vilania. Sim, são vilões. Se uma pessoa que ocupa um cargo no ministério é chamada a atenção de acordo com a luz das Escrituras e não se arrepende, se arrepender significa pender para trás, né? Seguir um caminho torto e agora precisa seguir um caminho reto. Se ele não segue esse caminho reto, ele precisa ser denunciado, confrontado, enfrentado, e nós precisamos desejar que a justiça divina recaia sobre essas pessoas, tá? Porque, volto a dizer, eles não são acima do bem e do mal, eles não são acima de nós, tá bom? Precisamos, quando eles estão de acordo com as Escrituras, precisamos sermos carinhosos com essas pessoas, respeitar essas pessoas que dedicam um tempo maravilhoso para ajudar as ovelhas de Cristo, para ajudar os necessitados, orientar as pessoas, ensinar as Escrituras para as pessoas. Então precisamos ter um carinho muito grande por essas pessoas, tá bom? Mas não colocá-los acima do bem e do mal, porque houve ali um ritual, uma cerimônia, um simbolismo, e derramaram óleo sobre a cabeça dele, e agora ele é pastor perpétuo, né? Ele é um ungido perpétuo. Não, é transitório. Esse negócio de ser perpétuo e até se aposentar, isso começou há pouco mais de 40 anos atrás, tá bom? Fiquem atentos, que essa live tenha sido de bênção, gente. Tem muitos comentários aqui, vou tentar ler alguns comentários aqui, são muitos comentários, tá? Roseli falou bênção, graça e paz, Roseli. Olha só, o que o Jefferson está falando. Se os cristãos entendessem que hoje não existe um clero, mas apenas dons dados à igreja, que não existe uma doutrina, não existe na doutrina dos apóstolos um homem dirigindo uma congregação, o dom de pastor é universal. O Jefferson, isso que você falou é maravilhoso, está de acordo com o que eu falei. E esses malandros, né, de má fé se utilizam até lá em Apocalipse, quando o Senhor fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Olha, o pastor é o anjo da igreja. No grego, essa palavra anjo tem a seguinte definição: as pessoas que dirigem a congregação da igreja. São várias pessoas, não é uma pessoa só. Afinal de contas, em Éfeso, né, lá na região da Ásia, existiam tantas congregações que aquela carta não poderia estar sendo dirigida a uma única pessoa, porque não existia uma única pessoa dirigindo todas as congregações, mas várias pessoas. Então, até mesmo essa designação que trazem, né, que essas pessoas se cobrem nelas de que o pastor é o anjo da igreja. Isso está totalmente errado. Eu já debati isso com muita gente. Gente, isso está mais do que até hermeneuticamente totalmente fora de contexto, tá? E exegeticamente também, desculpa, tá? Porque a exegese diz que naquela região, né, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Tiatira, não existia uma única pessoa dirigindo as congregações, mas várias pessoas dirigindo congregações. Deixa eu ver aqui outros comentários, alguém que quis falar alguma coisa comigo. Olha aqui o que o pastor Nilton Carpinteiro está dizendo. Cão guloso gosta e aprecia assentar-se em cadeiras maiores e decoradas como um trono. Pastor Nilton, eu chamo essas cadeiras de Santo dos Santos. SS. Porque
é onde se assentam, né, as pessoas que são maiores. As pessoas estão num patamar acima de nós que somos sacerdotes. Essas pessoas são sumo sacerdotes. Essas pessoas são querubins ungidos. Elas ficam no Santo dos Santos, numa região inacessível à plebe, às pessoas comuns. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Graça e paz a todo mundo. Muitas pessoas participando. Compartilhe essa live em nome de Jesus, gente. Lucas me fez uma pergunta aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Depois a gente fala sobre isso, tá bom, Lucas? Claudinha Leonel, boa noite, graça e paz a todos. É isso, Valéria Silva, é isso mesmo. O ungido de Deus é qualquer um que faz a vontade dele. Está recebendo uma unção, uma capacitação, Valéria, né, para executar algo. E depois, terminou de executar algo, aquela unção continua sobre a pessoa? Não, porque afinal de contas Deus não derrama nada inútil. E outra, a pessoa recebeu uma unção, o que se faz muito hoje em dia, meu irmão, minha irmã, a pessoa não faz nada, a pessoa não executa nada, não orienta, não aconselha, não visita, não chora junto com as pessoas, não está ali prestando a sua presença. Aí depois que a pessoa recebe o óleo sobre a cabeça, não, agora ela está capacitada, agora vai ser pastor. Olha, nunca foi pastor e vai ser pastor por causa de um óleo, por causa de um azeite. Gente, é o fim da picada, tá? Algumas pessoas vão assistir essa live e vão falar assim, esse homem está falando um monte de besteira. Estou falando da Bíblia, estou falando das Escrituras. Não tem base bíblica para ungir pastor. Não tem base bíblica para ungir o reverendo, para ungir o missionário. O que existe é um simbolismo de proteção. Vamos ungir essa pessoa com aromas, com ervas aromáticas, com perfumes de rosas, de flores, e simbolizando aqui que essa pessoa, ela está simbolizando que essa pessoa aqui está protegida por Deus, e é o desejo do nosso coração que Deus proteja essa pessoa por onde quer que ela passe. Isso é um simbolismo, gente. Isso é um mero ritual simbólico para que as pessoas daquela congregação, somente daquela congregação ou daquela denominação, reconheçam naquela pessoa uma pessoa que foi agora separada, que vai executar alguma coisa. E volto a dizer, se a unção fosse de Deus, essa pessoa seria reconhecida em outras denominações. E se não é porque não é uma unção de Deus, não são ungidos do Senhor. A bateria está acabando, tá bom? Eu retirei da tomada, era de manhã cedinho, era 6h20 da manhã, e minha bateria está acabando, infelizmente, né? Até durou demais. E eu quero que vocês todos fiquem com Deus, compartilhem essa live para que pessoas entendam isso. Gente, não existem ungidos do Senhor, o único ungido é Cristo. O único ungido é Cristo. E no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, os que eram ungidos eram aqueles que iriam prestar serviço sacerdotal ou os reis. Temos hoje em dia sacerdotes? Não temos. Não temos, porque a aliança sacerdotal agora é em Cristo. Tá? A nova aliança, que é a aliança sacerdotal, é Cristo, nosso sumo sacerdote. E existem reis? Não. E quem agora que unge? É a patotinha, é a panelinha, é um ungindo o outro, para eles mesmos revestirem eles mesmos de poder, de autoridade dentro dos seus ministérios. Só isso, tá bom? Não fique com raiva de mim. Vai estudar a Bíblia, vai estudar a história das congregações, das denominações, vai estudar, vai pesquisar quando começou esse negócio
de ungir pastor, de ungir missionário, ungir evangelista, ungir profeta, ungir bispo, agora unge até apóstolo, né? Unge até agora patriarca, né? Ele Terra Nova agora é patriarca, e ungiu a mãe dele como matriarca do útero profético. Gente, é misticismo, é esoterismo, isso é palhaçada, tá bom? Fique com raiva de mim se quiser, mas não deixe de compartilhar essa live com as pessoas para que elas entendam que não existe unção pastoral. O que existe é o dom de guiar pessoas, tá bom? Efésios fala que aquele mesmo que desceu foi o mesmo que subiu e derramou sobre alguns os dons, que são os 5 dons, né? Os 5 ministérios. E na tradução correta não está escrito pastores e mestres, ou pastores e ensinadores. Está dizendo guias espirituais e mestres, ensinadores, né? E lá em Hebreus também, muito utilizado, Hebreus 10, 25, também não fala obedecer aos vossos pastores, não, está dizendo obedecer aos vossos guias. E eles não vão prestar contas de ninguém, tá? Porque lá em Hebreus 10, 25 está dizendo porque eles zelam ou velam por vós como quem dará conta de vós, mas não darão conta de vós, eles darão contas de si mesmos, assim como cada um de nós vamos dar contas de nós mesmos, das nossas condutas, tá bom? Que esse vídeo, que essa live tenha sido de bênção para a tua vida, compartilhe em nome de Jesus. Minha bateria está acabando e eu vou responder pelo computador aqui as pessoas que me fizeram algum tipo de pergunta, tá bom? Graça e paz, compartilhe essa live em nome de Jesus. Graça e paz.